Uma adolescente de 17 anos, atenção para essa história. Ela é aluna do Colégio Estadual Polivalente no Leonor, na zona oeste de Londrina. Ela diz que foi vítima de um assédio sexual num ponto de ônibus bem em frente à escola. Só teria acontecido ontem à noite, tá? Ela saiu mais cedo da escola, foi abordada pelo assediador no momento que estava esperando o busão nesse ponto aí. O homem teria passado a mão nas nádegas do bumbum dela. Ela voltou correndo e chorando para o colégio. O diretor e alguns funcionários foram informados, conseguiram deter este suspeito, seguraram ele até a chegada da polícia e ele foi preso por importunação sexual. Vou repetir essa história. Uma aluna, saindo da escola ontem à noite, vai pegar o busão. Não é que ela foi num ponto longe, o ponto fica em frente à escola. Põe mais do ponto aqui para mim, Arnold, por favor. Em frente à escola. Esse homem chegou, passou a mão nela, ela correu para dentro da escola, pediu ajuda do diretor, dos professores, dos funcionários. Eles foram para fora e ainda conseguiram prender esse homem, seguraram ele até a chegada da polícia e aí ele foi levado para a delegacia. Eu tenho todos os detalhes desta história, zona oeste de Londrina, em Chatel. A garota de 17 anos estuda no 3º ano do ensino médio neste colégio da zona oeste de Londrina. No meio da aula à noite, ela teve que sair e foi surpreendida por um abusador. Depois de deixar o colégio, a garota atravessou a rua e veio até este ponto esperar o ônibus. Ela disse aos diretores que deveria sair da aula porque estava passando por um problema pessoal. Esse aqui foi o exato local em que o rapaz de 31 anos abordou esta adolescente. Chovia bastante na hora. Ele, inclusive, se ofereceu para limpar o assento que estava bastante molhado. Mas, na verdade, ele queria mesmo era assediar essa garota. Bêbado, o homem ainda passou as mãos nas nádegas da garota, que voltou chorando para a escola. Roberto era o diretor do turno e foi um dos primeiros a perceber que algo estava errado. Ele e outro funcionário conseguiram pegar o abusador, que se preparava para fugir. Ela veio ao colégio muito assustada, chorando, pedindo-nos ajuda e nos relatou que estava ali no ponto de ônibus e que foi abordada por um cidadão aí que ele estava alterado. Depois nós percebemos que ele estava bêbado, a aparência dele de estar bêbado, e que ele estava perturbando ela com conversas, e um momento que ela se descuidou, voltando, que ela quis se afastar dele, ele a agarrou e teria tocado a mão no corpo dela, né? Aí ela nos alertou então aqui dentro do colégio, nós fomos lá para fora, identificamos o cidadão, percebemos que não apresentava perigo, eu e mais um professor do noturno, conseguimos abordá-lo ali, pedimos o imediato apoio dos colegas aqui do colégio para que acionasse 190. Quando veio o pessoal da viatura da polícia e também depois estava passando por aqui o pessoal da Guarda Municipal que também ajudou. O rapaz foi preso em flagrante e levado para a delegacia, onde foi autuado por importunação sexual. Ele estava bem confuso nas falas dele, né? Embora muito falante, né? Ele tentou, inclusive, em algum momento, querer sair do local, né? Que ele percebeu a situação. Tivemos algumas pessoas que estavam ali e depois alguns alunos maiores que estavam saindo, estavam tanto quanto revoltados com a situação. Uma colega dela, que também de turma, que percebeu a situação, foi lá também. A gente contornou a situação no sentido de não tivesse nenhuma agressão ao cidadão lá, mas que ele permanecesse ali, que estava bastante alterado mesmo. Fica aí uma dica para as mulheres, principalmente. Não permanecer em locais ermos, locais escuros, locais onde ela esteja sozinha e sempre estar observando a presença de câmeras de vídeo monitoramento. Você suspeitou, deixe o local imediatamente e procure a presença de outras pessoas. A gente nunca sabe quais são as intenções de pessoas que estão à nossa volta. Não é pela aparência, não é pelas características físicas, mas é pelo comportamento. O Rafael Machado está comigo ao vivo, tem mais informações desse caso. Rafa, foi uma atitude heróica do diretor, dos profissionais dessa escola, de segurar esse assediador até a chegada da Polícia Militar, da Guarda Municipal. No momento que ele saiu, eles perceberam que ele estava de mão limpa, ou seja, não oferecia nenhum risco e eles entenderam, vamos segurar aqui, porque senão depois ninguém pega mais, né? Mas é muito perigoso isso, porque a gente está mostrando pela imagem aí, Rafa, é bem em frente à escola, atravessa a rua, já tem um ponto de ônibus do outro lado. Imagina quanta gente não pega o busão ali
E ele se aproveitou que essa aluna tinha saído mais cedo, provavelmente estava só ela no ponto, né? Boa tarde. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos. Exatamente, foi uma atitude heróica desse diretor, também desse outro funcionário do Colégio Polivalente. Eles realmente acabaram salvando essa garota de 17 anos. Ela voltou chorando para a escola, Juliano, percebeu que o diretor aí percebeu que algo havia de errado, porque ele mesmo deu a liberação para que ela voltasse para casa. Ela disse: olha, eu tô com um problema pessoal, preciso voltar para minha casa. Então atravessou a rua, foi até o ponto, esperou o ônibus, quando foi abordada por este abusador. Aí ele acabou passando a mão nas nádegas dela, ela voltou obviamente chorando. Antes disso, ela tinha sido abordada, mas acabou negando aí, não queria conversa com ele. Ele tentou iniciar algum tipo de contato quando acabou passando a mão nas nádegas dessa adolescente. E aí o diretor e também o funcionário não pensaram duas vezes. Eles foram atrás desse sujeito, ele estava um pouco ali mais para frente do colégio, já na esquina. Quando perceberam que ele não estava armado ou com alguma faca, seguraram ele. Inclusive tiveram que conter os ânimos de outros alunos que perceberam esse abuso e queriam linchar este rapaz. A guarda municipal chegou rapidinho, também a polícia militar, e esse rapaz foi para a delegacia. Ele tem 31 anos e acabou sendo autuado por importunação sexual. E a gente espera, né, Juliano, que justiça seja feita e ele pague pelo crime que cometeu. Até porque uma história dessa, Rafa, pode servir de exemplo, até porque outros engraçadinhos, criminosos, não pensam em fazer a mesma coisa. Mas me assusta, repito, a proximidade da escola com este ponto, porque assim, existem lugares onde não tem ponto perto da escola, os alunos têm que caminhar 1, 2 quarteirões, e aí isso me preocupa muito, especialmente para quem estuda à noite. E num caso como esse, porque, Rafa, provavelmente nesse ponto, se essa aluna tivesse indo embora, junto com o restante da turma, 10h30, sei lá que hora está terminando as aulas à noite, teria muita gente ali. Mas provavelmente ele estava escondido e falou: amor, se alguém sair antes e estiver sozinha no ponto, eu vou abusar. O Polivalente é um colégio extremamente conhecido no Leonor, na Zona Oeste, e eu tenho certeza que muitos pais, muitas famílias estão preocupadas depois disso, né, Rafa? Com certeza, Juliano. Essa situação do assédio acendeu o alerta entre toda a comunidade escolar. Mas, conforme nós conversamos hoje com o diretor, o Roberto Justo, a escola está preparada, inclusive, para denunciar esse tipo de caso, como acabou acontecendo, né, Juliano? Eles ligaram rapidamente para a Polícia Militar, uma viatura ali na Guarda Municipal estava passando, já fez ali os procedimentos, enquadrou esse rapaz até realmente a chegada da Polícia Militar. Mas, certamente, ele já estava premeditando, planejando cometer esse assédio. Inclusive, ele estava com o veículo, segundo a Polícia Militar. A gente não sabe ainda se ele passou várias vezes ali na frente do colégio, que fica em uma rua movimentada do Jardim Leonor, ali na Rua Figueira. Ele percebeu realmente que essa adolescente estava sozinha no ponto de ônibus e aí, infelizmente, ela se tornou presa fácil para este abusador. Juliano. Tá certo, Rafa. A gente continua acompanhando essa história aí, mas o cidadão estava agindo sozinho, foi pego ali pelos funcionários, pelo diretor da escola. Parabéns pela atitude que eles tiveram, tá? E eles evitaram até... eu sei que a comunidade escolar, que os alunos, todo mundo ficou pé da vida aí, mas não é o momento de se fazer justiça com as próprias mãos, tá? Vamos aguardar agora que esse cidadão responda. Espero que responda preso, né? Porque eu também tô cansado de ver situações onde o cara é preso depois de um ato desses e é colocado em liberdade pouco tempo depois. A gente continua acompanhando essa história. Já já o Rafa volta ao vivo.